meditar no livro, passagem que eu gosto demais. Já falei aqui outras tantas vezes a respeito dela, e hoje não vai ser diferente. Gênesis capítulo 21, a respeito de Agar. Pode ficar sentado mesmo, mano, em nome de Jesus, bastante reverente. Deus tem algo a tratar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Livro do Gênesis, livro do começo, do princípio, capítulo 21, versículo 14. Diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi andando errante pelo deserto de Berseba. Aquilo que Abraão tinha dado para ela acabou. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Isso equivalia a mais ou menos 150 metros de distância. Porque ela dizia no coração dela: não tinha mais água, não tinha mais pão, não tinha mais nada. Deserto, errante no deserto. Ela dizia no coração dela: que não veja, que eu não veja morrer o menino. Você quer ver? Qual é a certeza do coração dela? Que o filho, e ela não queria. Que isso? Que não veja eu, que eu não veja morrer o menino. Forte isso, né? Eu tenho certeza que ele vai morrer. Ah. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Diga depois de mim: levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Eita glória! E ouviu Deus a voz do menino e bradou. Eu quero que você preste bastante atenção. Quem bradou de alto do alto? O anjo de Deus. E bradou o anjo de Deus, Agar, desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ela estava sentada, chorando, para não ver o menino morrer. Aí Deus falou para ela: ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus entrando na história para mudar. Aleluia, aleluia, aleluia. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber o menino.
só a primeira parte, até na vírgula, bem alto. 1, 2, 3. E era Deus com o menino. Só os homens. 1, 2, 3. E era Deus com o menino. Vai, mulher. 1, 2, 3. E era Deus com o menino. E toda a igreja. 1, 2, 3. E era Deus com o menino. Aleluia. Aleluia. Olha para mim aqui, em nome de Jesus. Deus é contigo, amado. Deus era contigo. Era Deus com o menino. E é Deus com você. E é Deus com você. E é Deus com você. A história dessa mulher é uma história dramática. A história dessa mulher é uma história dramática. E eu gosto muito, ela tem muitos ensinamentos para nós. A Agar era uma escrava, uma criada, uma egípcia. Tá? Era serva da esposa de Abraão, serva de Sara. Tá? Eu não quero entrar muito no detalhe em relação à criança. Tá? Mas naquela questão toda de esperar a demora por um filho, a demora pelo filho da promessa, a Sara pega Agar e dá para Abraão deitar com ela para ter o filho da promessa. Não era nada do filho da promessa, aquilo era totalmente equivocada aquela atitude, mas o fato é que aquela mulher, ela tem um filho de Abraão. E depois começou a ter uma contenda dentro de casa, um conflito dentro de casa, entre Agar e Sara. Não dava mais para elas conviverem em harmonia. E Sara, olha, despede ela. Despede ela. E Abraão, como nós vimos, deixa eu ver o versículo, por favor. E Abraão pegou de madrugada, a hora mais difícil que tem. De madrugada, ele toma um pão, um molho de água. E aquela mulher serviu Abraão por mais de 25 anos, servindo ele, trabalhando na casa dele, servindo a mulher dele. E olha, o que ela ganha de fundo de garantia. Esse é o fundo de garantia. Esses aqui são os seus direitos. Ok, molho de água e um pão. Madrugada, vai. Para onde? Para onde? Eu não tenho para onde ir. Olha o Leandro. Língua, pode ver, Língua. Eu não tenho para onde ir. Vai. Amados, que coisa terrível é você não ser amado, você não ser querido, você não ser desejado. Que coisa dramática. Vai para onde? Eu não tenho para onde ir. Não me interessa se você não tem para onde ir. Vá. E a Bíblia diz que ela foi errante pelo deserto de Berseba. Errante é sem ter um lugar para ir. Errante é sem ter perspectiva. Errante ali eu vou para onde? Eu não sei para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Ela estava indo no deserto. Agora, amado, eu quero que você imagine comigo. Que angústia no coração, né? Talvez eu esteja falando para vidas aqui que estejam angustiadas. Vidas aqui, ó, você entrou aqui nesta noite angustiado em várias situações. Aquela mulher estava angustiada, ela estava lá no deserto, uma situação crítica, uma situação muito difícil. Ela estava no deserto. Você pode estar no deserto, mas a tua vida é um deserto. Muitas das vezes você está sentindo assim, pastor, eu não estou no deserto não, mas a minha vida, assim, lá no fundo da minha alma, eu estou sentindo tantas dores, tantas amarguras, tanta tristeza, são tantas coisas assim
para você nesta noite. Deus te trouxe aqui para dar uma resposta para você nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz, tá? Ela chegou lá naquele lugar e um odre de água no deserto. O que é um odre de água para mim? O que é um vaso de água para mim? Isso aqui eu tomo rapidinho esse vaso d'água daqui. Muito rapidamente. No deserto, andando no deserto, um odre de água, acabou a água. Acabou o pão. Acabou. Qual era a certeza dela? Que o menino ia. Qual era a certeza dela? Que o menino ia morrer. Acendeu o coração dela. Ela colocou lá, falou, não vou ficar aqui, eu não quero nem ver a tragédia que vai acontecer. Eu sei, a certeza dela é isso. Eu sei que vai acontecer uma tragédia. Eu não quero nem ver. Mas a situação do menino era a mesma situação dela, tá? Era o seguinte, tá, ele vai morrer, eu também vou morrer, tá? A situação está muito difícil, tá insuportável, não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Preste bastante atenção nesta palavra, não tem mais. Eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais recurso, mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, esgotou as possibilidades aí, esgotou as possibilidades aí, esgotou as possibilidades aí, esgotou as possibilidades aí, ainda tem o Deus do céu, ainda tem o Deus do céu, que quando as nossas possibilidades se esgotam, aleluia, as mãos dele estão estendidas para operar a nosso favor, em nome de Jesus. Aleluia. Qual é a certeza dela? O filho ia morrer. Qual é a certeza dela? O filho ia morrer. Sabe o que Deus está falando para nós nesta noite? Não vai acontecer o que você está pensando que vai acontecer. Porque às vezes, amado, o nosso pensamento nos trai. O nosso pensamento te leva para o físico, o nosso pensamento nos leva para o natural, o nosso pensamento nos leva para o natural, os nossos pensamentos, o nosso coração, assim, ele absorve aquilo que ele está vendo, ele assimila aquilo que ele está vendo, ele olha para ali, aí fala assim, eu estou vendo, eu estou vendo, mas não é aquilo que você está vendo, é aquilo que Deus pode fazer, não é o que você está vendo, é o que Deus pode fazer. Aleluia. Que não veja eu morrer o menino. Aleluia. Aí Deus brada do alto. Aleluia. Diga para 2 ou 3 pessoas, Deus vai bradar do alto. 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 Aquieta teu coração. Aquieta o teu coração, aquieta o teu coração, Deus vai bradar do alto, aquieta o teu coração, Deus vai bradar do alto, aquieta o teu coração, Deus vai bradar do alto, aleluia. E a palavra de Deus diz, passa um pouquinho, a palavra de Deus diz, não, é antes. A palavra de Deus diz que Deus chegou para o anjo de Deus bradou para ele e falou assim, não temas. Falou para ela, não temas. Repete depois de mim, não temas. Aleluia. Como é que eu não vou temer? Como é que eu não vou temer? Como é que eu não vou temer? Aleluia. 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 Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus. Agar, desde o céu, e disse, não temas,
Deus lhe deu uma palavra de encorajamento. Deus lhe deu uma palavra de encorajamento. Deus lhe deu uma palavra de encorajamento. Porque o contrário de encorajamento, tá? Eu estou aqui todo para baixo, eu estou aqui todo acreditando no que vai acontecer. Eu estou aqui acreditando na desgraça que está pintando na minha frente, nos quadros que estão pintando na minha frente. Eu estou aqui acreditando no diagnóstico, eu estou acreditando em tudo que eu estou vendo. Aí Deus fala: ei, calma, não tema. O quadro que está pintado na tua vida, as coisas que estão patentes diante de você, amado Deus está bradando do alto nessa noite e dizendo: não tema. Aí você está dizendo assim: olha, tranquilo, eu estou no controle. Aleluia. Deus lhe deu uma palavra de encorajamento. Aleluia. Prossiga o outro versículo. Aleluia. E Deus lhe dando uma palavra de encorajamento, amado. Aleluia. O segundo ponto, Deus falou para ela assim: olha, que ela estava sentada, jogada, moada, sem perspectiva nenhuma, sem força nenhuma, sem, lógico, a mesma situação dela, a situação do menino, para baixo, morrendo, e esquelética. Aí Deus falou para ela assim: olha, não temas, uma palavra de encorajamento. Deus, olha, levanta. Não fica aí prostrado, não. Porque quando você fica prostrado, amado, você só fica vendo o que não deve ver. Quando você fica prostrado, você só fica olhando para as misérias, olhando para a desgraça, olhando aí o quadro feio que está pintado. Você só fica com a tua cabeça ali: levanta. Talvez esteja falando para a vida aqui, diante de determinadas situações, você precisa tomar um posicionamento, levantar. Tem uma palavra de Deus para você nesta noite: não tema, e não fique prostrado, não tema, e toma atitude, levanta. Quantas pessoas se prostram, se choram, se lançam e acreditam naquilo que não vai. Eu sei que vai morrer, eu sei. Se cruza os teus braços, amado, Deus no céu, amado. Ele falou para ela: levanta, ergue, levanta. Não, pode chegar. Menino ia? Eu bradei do alto: levanta, vai lá e aquilo que você pensou que ia acabar, aquilo que você pensou que não tinha mais jeito, aleluia, Deus está falando: não temas. Aí Deus está falando: levanta. Aí Deus está falando: vai lá e pega aquilo que você pensou que ia morrer, aquilo que eu quero, filho, vai lá e abraça o menino. Vai lá e pega o menino pela mão, vai lá e pega. Eita Deus maravilhoso! O Deus de Acá está aqui nesta noite. Levanta, não fica prostrado, não vai morrer, não vai acabar, não vai. Quem está tratando do alto nesta noite é Deus. Aleluia. Passe. Aleluia. O que ela recebeu de Abraão? Depois de um outro e um pão. A Bíblia diz que acabou a água do no deserto. Elas estavam morrendo porque não tinha
Seu básico simples. Ela estava morrendo porque não tinha. Aí Deus, não temas, levanta, vai lá, pega o menino. Não vai acontecer o que vai acontecer, eu estou entrando por providência. Presta atenção. O que Deus fez com ela? O que Deus fez? Vou contar até 3. Você vai ler até na Bíblia. 1, 2, 3. E abriu-lhe Deus os olhos. De novo até na Bíblia. 1, 2, 3. E abriu-lhe Deus os olhos. Agora, amado, vou fazer uma pergunta para você. Ela era cega? Ela era cega? Como é que Deus abriu os olhos? Como é que como Deus abriu os olhos do cego lá? Jesus abriu os olhos do cego. Ela era cega? Ela era cega? Você sabe o que eu aprendo com essa lição? Eu aprendo com esse texto. Eu aprendo, amado, que as circunstâncias adversas, os problemas existenciais que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos, aí nós ficamos prostrados diante dessa adversidade, diante dessa luta, diante daquilo que eu acredito que vai acontecer, a miséria que vai acontecer, a desgraça que vai acontecer, a adversidade que vai acontecer. Eu fico enrustido naquilo ali, aí eu não consigo enxergar a providência de Deus, eu não consigo enxergar a mão de Deus. Nesta noite, amado, no nome de Jesus, Deus te trouxe aqui, amado, para te dar uma palavra de encorajamento, para você se levantar e para você enxergar a bênção que já está do seu lado, em nome de Jesus. Calma aí. Ela estava sentada, morrendo. Aí Deus levanta. Se levanta. Ela pega o menino. Tá? Sim, eu peguei o menino. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Continua a mesma coisa. Não continua a mesma coisa, não. Não continua a mesma coisa, não. Tá? Deus está aí. Deus está tomando vocês pela mão. Meu Deus está agindo. Deus está agindo. Continua a mesma coisa, não. Aí eu abri os olhos. Deus, quando abriu os olhos, ela viu a água. Você sabe o que eu entendo? Sabe o que eu enxergo nesse texto? Ela estava morrendo do lado do poço. Ela estava morrendo. E as circunstâncias pelas quais ela estava passando, ela não conseguia enxergar a providência de Deus, que Deus já tinha preparado para ela. Deus, abre os olhos da igreja nesta noite. Glória! Aleluia! Vamos colocar de pé, amado, em nome de Jesus. Como você entrou aqui nesta noite, em nome de Jesus? Como está a sua situação? Como está a sua situação? Talvez, amado, talvez esteja falando para vidas aqui que esteja assim. Tem uma muralha aqui, tem outra muralha aqui, tem outra muralha lá atrás e tem uma muralha na frente. Vou colocar aqui para você ver. Esteja falando para vidas aqui que você tem batido de frente. Você tem uma muralha grande do teu lado. Você vai naquela muralha ali, não tem saída. Você vem para o outro lado aqui, aí tem outra muralha aqui, você não tem saída. Aí você vai para trás aqui assim, não. Aí você vai encontrar saída. Aí não tem saída. Não tem saída. Aí você fala, me resta ainda uma oportunidade. Aí você vem para frente e está fechado. Aí você fala assim, bloqueou todas as oportunidades que eu tinha, todas as saídas que eu tinha. Para trás não tem saída, para o lado não tem
saída, para o outro lado não tem saída, para frente não tem saída, nenhum lado tem saída. Talvez eu esteja falando para a vida daquele outra noite, que está numa retoma cercada, e agora? Você olhou para os lados, você olhou para frente, você olhou para trás, você olhou para todos os lados. Eu quero te convidar nesta noite, em nome de Jesus, a olhar para cima, porque o inimigo, ele faz barreira do lado, ele faz barreira do outro lado, ele faz barreira na frente, ele faz barreira para trás, mas para cima ele não faz barreira, porque de cima vem o poder de Deus. Aleluia. Eu quero convidar você aqui nesta noite. Você fala assim, pastor, só Deus sabe como está a minha vida, como eu tenho passado. Deus te trouxe aqui nesta noite, eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus.